Gatas! Hoje realmente eu estou muito feliz e honrada, porque nós vamos falar de um assunto que eu defendo, assim, arduamente. Apesar que ela falou pra eu não me inflamar muito, mas não é muito possível, porque eu sou uma pessoa já inflamada por natureza. O currículo dela é uma bula de remédio, então eu vou deixar que ela fale, porque eu vou errar, certeza absoluta. Nós estamos com a Kátia Rosa. Ela é psicóloga há 35 anos. Ela vai falar todas as especialidades dela. Gente, segurem, apertem o cinto, porque a gente vai começar a voar. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada, Andrômeda. O prazer é meu. O convite foi aceito com muita honra. Você é uma pessoa maravilhosa, uma mulher assim incrível. E eu tô aqui com toda alegria. Ai, que delícia! Vamos arrasar hoje. Já começamos. Fala o seu currículo, porque eu não ia ter condições. Eu ia errar, certeza absoluta. É muita coisa. Eu sou psicóloga clínica, formada há 35 anos. Sou sexóloga, sou gerontóloga, ou seja, eu sou especializada na mulher de terceira idade. Hoje já temos a mulher de quarta e quinta idade, né? Sou especialista em violência de gênero, especialista em violência contra a mulher. Violência contra a mulher. Vocês prestaram atenção, né? Então é sobre isso hoje. Também trabalho junto do Justiça de Saia, sou conselheira técnica do Instituto Justiça de Saia e hoje liderança nacional da psicologia e da gestão do projeto Justiceiras. O projeto está fazendo 3 anos. Essa semana nós estamos comemorando 3 anos de projeto, onde já atendemos quase 14 mil vítimas durante a pandemia. Em 3 anos, gente, é um projeto muito recente. É um bebê. Olha o tamanho do número, 14 mil vítimas. Vocês têm uma noção que nós estamos falando de 3 anos, o atendimento de 14 mil vítimas é um número muito alto. É um número altíssimo, Kátia. Quer saber como começou o projeto? Quero saber tudo. O Justiça de Saia, ele foi formulado pela doutora Gabriela Mansur, na época promotora de justiça. Sim. Eu já fazia um trabalho junto dela, através do projeto Mensana, no Ministério Público, onde eu, como perita técnica, esqueci de também falar isso, né? Isso que eu ia falar, você é perita. A gente fazia relatórios técnicos para as vítimas de violência. Um projeto que chama Mensana, foi um sucesso. E começou a pandemia, né? Aquela coisa, aquele burburinho, nossa, a Covid está chegando, não sei o quê, será que vai fechar tudo? Não vai. E tinha já essa notícia, né? E acontece que também já tínhamos o Justiça de Saia e doutora Gabriela na praia, assim, no final de semana, pensou, nós temos que fazer alguma coisa. Porque a gente sabe, Andrômeda, nós especialistas sabemos, que a mulher que fica em casa, ela sofre violência. Então, aquela mulher, se tivesse aquela coisa de confinamento por conta da Covid, aquela mulher iria aumentar a violência, porque ela estaria 24 horas junto do agressor. A gente usa termo técnico, né? Junto do agressor. Então, o que fazer, o que não fazer? Bom, vamos juntar as amigas, né? Vamos fazer um projeto aqui para atendimento online. Porque ela vai estar com o celular na mão. Ela vai estar podendo mandar uma mensagem para a gente. E assim foi feito. O projeto começou no WhatsApp. Entre amigas, e a gente esperava que talvez umas 100 amigas, umas 100 voluntárias, porque já foi posto na rede. Queremos voluntárias, estamos precisando de voluntárias para esse projeto inovador para melhoria da qualidade de vida dessa mulher, na medida que ela vai ser vítima de violência durante esse confinamento. Bem, no primeiro mês
nós já tínhamos 100 e poucas voluntárias. Meu Passado uns 3 meses, nós já tínhamos umas 1.000 voluntárias. Não creio. E assim foi crescendo exponencialmente até que atingimos hoje a marca de 13.000 voluntários. 13? 13. 13 mil. 13.000 voluntários. E o projeto ele foi baseado especificamente em cima da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, que é uma lei vigorosa, vinda de uma agressão terrível, bárbara, sobre a nossa querida Maria da Penha, e o Brasil foi punido por conta disso, e ele foi então incumbido a fazer uma lei específica, porque ela foi até fora do Brasil, ela foi para anais internacionais para se defender. Então essa lei, ela é específica, ela veio como um salvador da pátria, presente ao sofrimento da Maria da Penha. Que presente amargo ela recebeu, mas foi um presente, porque hoje ela incumbe a nós, especialistas, a cumprir a meta que ela deixou no sofrimento dela. Bem, então o projeto ele foi baseado na Lei Maria da Penha. O que significa isso? A Lei Maria da Penha garante à mulher vítima de violência receber ajuda jurídica, assistencial e psicológica junto aos órgãos governamentais. E então o projeto ele foi feito baseado nisso. Então o projeto começou com advogadas, psicólogas e assistentes sociais. Mas como ele foi um sucesso imediato, as mulheres queriam participar. Nós também recebemos ajuda, pedidos daquelas mulheres que foram vítimas de violência e que foram ajudadas, mulheres que queriam participar e que não eram de nenhuma das áreas específicas. Então nós montamos a 4ª área, que chama Rede de Apoio. Então nós temos hoje basicamente umas 3.000, 4.000 voluntárias de mulheres que não têm a formação específica da lei. Mas como a gente ia fazer com que essa mulher não participasse? Ela queria participar. Então foi feita a rede de apoio. Bem, o projeto recebe a vítima, ela se inscreve no projeto, nós temos o Google Forms, nós lançamos isso no Instagram, em todas as redes, nós já estamos em todas as redes, aliás, nós já estamos em 28 países, porque nós atendemos também mulheres vindas de outros países, tudo online. Imigrantes, mulheres brasileiras morando fora. Então, essa situação toda, a vítima se inscreve e ela vai ser orientada pelas 4 voluntárias que entrarão em contato com ela. Gente, tudo online. Você imagina? É esse? Você imagina o que é? É demais. É demais. E numa dessa, quando a doutora Gabriela me mandou mensagem, olha, eu estou aqui montando um projeto, isso no 2º dia, e eu queria que você ficasse no projeto, eu queria que você entrasse no projeto, eu quero que você seja a liderança nacional desse projeto. E eu falei, mas eu já estou inscrita. Como que você já está inscrita? Porque a tua assessoria já me mandou mensaginha se eu queria participar como voluntária, eu já estou inscrita. Você já está inscrita? Já. Ah, mas eu quero que você seja a liderança. Com toda honra. Com toda honra. E aqui estamos nós. Que presente. Que presente. Agora nós vamos falar sobre as características de um agressor. As características de um agressor... É muito difícil responder essa pergunta. Porque assim... Existe uma característica básica. Vamos na básica. Na básica, né? Vamos. Porque eu acho que é melhor a gente falar do perfil da vítima junto. A característica básica é aquele homem tóxico. É aquele homem que na sua formação achou, compreendeu, foi ensinado, acredita, não importa, que ele é o dono daquela relação. Ele é o dono daquela mulher. Que ele tem a condição de falar o que a vida dela significa para ele. Então, o perfil básico do agressor é aquele homem que acredita que aquela mulher é dele. Então, tanto faz.
Essa mulher não vai entender. Não vai. Então, não assim, vai. Tanto faz ele ser pobre, ele ser rico, ele ser preto, ele ser branco, tanto faz. O principal perfil do agressor é a questão da mentalidade que ele carrega. Então, eu digo sempre assim, o homem, ele acredita que ele está de acordo de uma convenção patriarcal tóxica. Nós estamos falando do Brasil, que é o 5º país, olha que coisa, hein? Olha que marca, que mais gera violência, que mais sofre violência. Então, esse homem, o perfil básico é isso. Ele acredita que ele está tendo uma convenção na cabeça dele. Ah, qual é a convenção? A convenção que eu sou homem, eu sou o provedor. Nem sempre. Nem sempre, né? E eu tenho a gerência dessa relação. Eu tenho a questão de eu estar coordenando essa relação. Então, por conta desse pensamento básico, eu prefiro dizer que esse homem, então, ele acredita que está cumprindo uma convenção social e, na verdade, ele está cumprindo uma contravenção. E ele não sabe disso. Ele não sabe? Ele acredita numa convenção. Ah, então eu sou o homem, eu lidero essa relação, né? É a vida dela, eu que falo a roupa que ela põe, eu que digo com que ela conversa. É uma característica machista. Machista. Tá. Se você pensar bem, não faz muito tempo que a mulher conseguiu votar sem a permissão do homem. Sim, é tudo muito novo. Não faz muito tempo que essa mulher conseguiu se formar. Não faz muito tempo que essa mulher conseguiu ir trabalhar fora. Então eu prefiro sempre dizer assim, esse é o perfil básico. E o homem acredita que está cumprindo uma convenção, mas na verdade ele está cumprindo contravenções. Porque à medida em que você assedia essa mulher, à medida em que você tem características de humilhação, à medida que você tem questões morais, patrimoniais, físicas, psicológicas, essa situação é toda tipificada hoje na Lei Maria da Penha. Então, se os homens tivessem mais consciência do que os atos deles significam, talvez eles pensassem 2 vezes antes de sacrificar a vida e a existência dessa mulher. Que muitas vezes é mãe dos filhos. Pode ser que ele não tenha filho com essa mulher e tenha todo esse processo. Como pode ser que ele tenha 3, 4 filhos com essa mulher? Muitas vezes é a esposa, é a mulher, é a namorada, é a amante, é a mãe, é a irmã, é a filha, é a vizinha, é a colega de trabalho, é a sua chefe, é sua subordinada. Então a gente está falando, quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente está falando da mulher, não Isso só da claro. companheira. Então quando eu falo que ele é dono da relação, ele se acha dono da relação do matrimônio, ele se acha dono da relação de trabalho, das subordinadas. Muitas vezes ele se torna insubordinado quando ele tem uma chefe mulher. São dados muito vigorosos e dolorosos, mas assim, porém reais. A cada 1 segundo alguma mulher sofre importunação. A cada 7 segundos, isso dados do Brasil, tá? A cada 7 segundos uma mulher sofre violência doméstica. 7 segundos. Violência seria um tapa, um empurrão. É isso. Aí você está me colocando para a gente falar de um outro ponto. Então, assim... Porque essa mulher, ela precisa entender. Isso. A gente precisa deixar claro e precisa ser uma coisa muito básica. Isso. Tem que ser bem trivial. Acho excelente que a gente saia um pouco da questão do perfil do agressor, que é basicamente eu ia isso. Já passar pra gente falar. Pra gente falar desta vítima. mulher, dessa vítima, dessa mulher.
Então, eu digo assim, a primeira vez que a mulher sofre violência na existência dela, antigamente não tinha tanta modernidade, então era quando ela nascia, que o médico puxava da barriga da mãe e falava, é uma menina. Como se fosse... Ai, não acredito, que coisa. Que bom. Mas logo vocês tentam um menino. Quantos casais que tentavam vários filhos até viram um menino. Mas hoje, com tanta modernidade, a primeira vez que uma mulher sofre violência é no chá de bebê. Um chá de bebê? Porque vai ter, agora usa, né? Vamos ver se é rosa ou azul. Revelação. E aí, o chá revelação. E aí aparece aquela fumacinha cor-de-rosa, aqueles balões cor-de-rosa. Se você prestar atenção nas gravações, muito homem tá assim. Muita mulher tá assim. E o E para as meninas é sempre mais baixo. Então ali é a primeira vez que a mulher sofre violência. Porque ter uma menina significa gasto. Ter um menino significa bênção. A mulher vai dar gasto. Até casar, a mulher vai dar gasto. E o homem não. O homem vai produzir, o homem vai ajudar aquela família, vai agregar. A seguir, ela vai sofrer violência no crescimento dela. Até 9 anos de idade, mais ou menos, elas sofrem violência mais ou menos igual ao do menino. Que significa apanhar quando fez uma arte, gritarem com ela, lá. A partir dos 9 anos, começa a se perceber que aquilo não era verdade. Porque é criado tudo junto. É criado tudo ali. Não, meus filhos são todos iguais. Então, até 8, 9 anos, fica tudo a mesma coisa. A partir do momento que ela começa a entrar no processo pré-menarca, ou seja, a primeira menstruação, e ela começa a formatar o corpo, fica mais evidente que é uma informação errada. Porque existem casos gravíssimos e de número altíssimo de importunação e estupros em bebês. Meu Deus. Existem dados dolorosíssimos de importunação e estupro em meninas de 3, 4, 5 anos. Só que conforme ela vai crescendo, aquilo fica mais evidente. E aí acontece que as pessoas falam, puxa, a partir de tal idade a menina começa a ser importunada. Não, é que ela ficava naquele bolo familiar. Quem importuna essa menina? Passava despercebido. Despercebido. Quem importuna essa menina? A pessoa próxima. Ninguém faz mal de longe para uma criança. Não mesmo. Ninguém faz mal de longe. Então, quem faz mal para essa menina? Maior índice. Pai. O pai. Surreal. Os parentes. O vizinho. Mas ela cresceu mais um pouco e ela entrou na fase da adolescência. E aí começa a aparecer mais um pouco essa questão da importunação sexual. Aparece mais um pouco a questão da importunação e da gravidade da situação, porque aí ela engravida. E a questão dela engravidar é uma situação gravíssima, porque aí aparece muito e aí começa a situação. Ela vai ter esse bebê? Ela não vai ter esse bebê? Como que faz para ela conseguir ter o direito de não ter esse bebê? Bem, você acompanhou, tem acompanhado, isso é uma questão de discussão seríssima, né? E aqui eu não estou para dar opinião, aqui eu estou para falar da mulher de fatos reais, vítima de violência. Então nós temos no Brasil mulheres maravilhosas que lidam exclusivamente com esse tema. A doutora Albertina Duarte, que é maravilhosa, é um trabalho de longa data, ela fala sobre isso há muitos anos. Então assim, eu não estou aqui para dar opinião, eu estou para dar números e dados. Então a mulher, quando passa pela adolescência, ela tem essas questões muito sérias. A importunação, o estupro e a questão dela engravidar. Muitas vezes aquela menina vira mãe aos 12, 13 anos e aí começa um ciclo de violência pior, porque ela não vai poder mais estudar.
ela não consegue um mercado de trabalho adequado, ela precisa cuidar daquele bebê se ela o teve, ela precisa explicar para a sociedade por que ela engravidou. Isso que é o mais complicado. E muitas vezes a mãe dessa vítima não apoia, porque eu já vi. Não sei te dizer isso em números, mas os relatos que eu vi, a mãe não apoiava. Se for padrasto, então, para aquela mãe não perder a relação que ela tem, afetiva, ela renega o que aquela filha tá falando. Foi aí que eu te disse, olha, não se inflama na entrevista que eu vou precisar explicar umas coisas. Então, assim, aí começa essa outra fase da mulher, né? Onde ela muitas vezes foi estuprada, sofreu importunação, assédio. Ah, mas essa menina engravidou, mas também ela andava com aquela roupa, mas também... Ih, ela rebolava na rua, todo mundo já sabia que um dia ia acontecer isso. E por diante, ah, mas ela era tão quietinha, e as quietinhas são as piores. Sempre vai ter alguma coisa para culpar aquela menina. Bem, muitas vezes essa mãe, os parentes, né, as mulheres, e as próprias amiguinhas, tudo mais, em volta professoras, muitas vezes elas não têm a condição de apoiar essa menina. Porque essa menina, ela está sofrendo a mesma coisa que a maioria das mulheres sofrem. Não acreditam nela, não acreditam na mulher. Então essa mãe dessa menina, essa tia, essa madrinha, essa professora, essa chefe, essa amiga, passam pelo mesmo problema dessa menina. Então agora nós já vamos para uma questão. Essa mãe, essa mulher mais velha, essa mulher que provavelmente está entre seus 30 anos, 40 anos, quem acredita nessa mulher? Ela mesma não acredita que ela está sofrendo violência muitas vezes. Quem acredita que essa mulher às vezes vai para o mercado de trabalho, ela vai para o trabalho dela cansada, desmotivada, deprimida, e aí fala assim, nossa, mas essa mulher é chata, hein? Só reclama. Gente, nunca vi, essa mulher só reclama. E aquela mulher veio de casa sofrendo violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência sexual e violência física. E ela acredita que aquilo faz parte da vida. Então ela vai para aquele trabalho. A vida é assim mesmo. É assim mesmo. Então quando Deus quis assim. A menina engravida e essa mãe vê, essa mãe, índice altíssimo. Essa mãe já foi uma adolescente e engravidou cedo. Essa mãe já está sofrida nessa situação. O processo é repetitivo. É cíclico e é repetitivo. Então essa mulher nessa faixa de idade já começa a sofrer a questão de não acreditarem nela. Então ela tem os filhos, ela tem o trabalho, ela tem a saúde dela. E aí falam assim, poxa, mas nem a mãe, nem a tia, nem a madrinha, nem a amiga, nem a vizinha, ninguém acreditou nessa menina. E aí foi o que eu te disse, não se inflame, porque a maioria das mulheres passa pelas mesmas coisas. E aí essa mãe tende a não acreditar nessa menina porque ela sofre descrédito, ela sofre violência psicológica, ela sofre a questão da violência psicológica daquele companheiro. Ela tem aquela dependência. Então você vê que começa a se formar uma situação familiar de extensa gravidade. É uma rede, um emaranhado. É um emaranhado. É um emaranhado. Imagina, eu te dei esse número agora há pouco. A cada 1 segundo, alguma mulher sofre importunação. A cada 7 segundos, violência doméstica. Multiplica isso. Então, olha o emaranhado em cima de emaranhado. Então, quando você fala de uma mulher, não pode falar de forma isolada. Ai, ninguém conseguiu dar apoio para aquela menina. É difícil mesmo. E aí eu digo assim, as mulheres, elas começam a chegar na consciência do que elas sofrem. Elas começam a compreender que aquilo que a amiga sofre, ela também sofre.
Meu Deus, então eu tava lá pichando a minha amiga, que fica com aquele cara que fica falando grosso com ela, aquele cara que fica lá desdenhando dela, paquerando um monte de mulher na frente, fazendo o que quer, gato e sapato, pegando o salário dela para ele administrar. Lembra que o perfil do homem é aquele que acha que é o dono da relação? Sim. Então, agora que as mulheres começam a perceber, porque a mídia, porque a questão da veiculação ajudou muito, né? E aí ela começa a olhar e fala, mas espera, mas o meu marido faz igual comigo. Ah, mas espera, ele foi grosso comigo outro dia? Aí eu falei com ele, ele não piorou, falou que não ia pedir desculpa de jeito nenhum, que ele estava certo. Aí começa agora, a ter uma consciência coletiva. Então tudo é muito novo. Tudo é muito novo. Tudo é muito novo. Porém, tudo muito antigo. Antiguíssimo. Você tá falando, eu já lembrei da minha avó. Que sofreu horrores com meu avô. Porque era mais gordinha, ele todo esbelto. Tipo, não andava junto. Olha que violência. Que violência. Não sabe cozinhar. Esse bolo não tá bom. Esse bolo nunca não tá... não presta mesmo. Mentira, né? Porque ele comia o bolo. Claro. Mas Claro. imagina validar ela. E ela Nunca. começa a achar que ela pode fazer aquele bolo para vender. Ela pode achar que ela pode fazer aquele bolo sem açúcar para ela comer também. Já que ela tem uma tendência a engordar. Imagina se ela começa a pensar. O que seria dele? O que seria dele? Então volta para aquela situação. O homem gerencia a relação. E ele tem na mente dele aquela toxicidade toda. E como essa mulher vai crescer? Ela não pode crescer. Quem cresce aqui sou eu. Quem sai aqui sou eu. E tô vendo que não tem perfil pra isso, hein? Pra essa vítima não tem perfil. Entendeu? Tem Não um dá pra perfil, sim, que eu posso te falar. Que é predominante. Não, uma questão que chama muita atenção. As vítimas com condição financeira menor, Sim. elas conseguem pedir socorro e aquele homem, ele é pego com mais facilidade. Por quê? É uma brincadeira horrível, né? Então, assim, porque ele não tem a condição de ter um bom advogado. Certeza. E aí, o outro que tem questão financeira melhor, ele vai ter um advogado, ele vai ter uma situação, ele vai negligenciar aquilo tudo, ele vai tentar escapar. Inclusive, a gente diz que a questão da violência judicial também é grande, porque ele vai contrapor, ele vai colocar alguma coisa contra aquela mulher. Ele vai falar, não, ela está falando a mentira. Então, ele lança lá o contrário. Então, ele faz a questão de fazer ela virar o algoz. Ele é a vítima. Ela é mentirosa, ela é louca. Então, tem esse perfil que a gente vê muito, assim, essa condição. E também eu acho que de classe média alta, essa mulher tem muito mais vergonha de falar que ela tá sofrendo algum tipo de violência. Além dela não ter total consciência, Você acha que não tem consciência? conforme ela vai tendo a consciência, ela sabe o que ela escuta. Porque esse homem vai falar assim, faz o que você quiser. Faz o que você quiser, que você vai ver o que eu faço com você. Fala pra quem você quiser, porque sabe o que acontece? Eu vou falar que você tá mentindo. Você tem que provar. Quem que você acha que vai cuidar de você se você fizer alguma coisa contra mim? Ninguém te quer. Então ele vai plantando a semente na cabeça daquela mulher. E também vai perder, muitas vezes vai perder um nível social que ela tá acostumada. Aí vamos naquela fala, né? Então assim, o homem, ele costuma, dentro dessa violência praticada, quando eu te falei no começo, ele acredita que ele está praticando uma convenção e, na verdade, ele está praticando uma contravenção, né? Então, esse homem, ele enreda essa mulher de todas as formas.
comprando presentes depois de um abuso, fazendo que não falte nada para as crianças, levando todo mundo para um passeio cultural que as crianças aproveitam, dando a essa mulher uma questão médica melhor. Então, quando ela vai pensar... Esse contexto todo... Ai, gente, como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir bancar. Eu não vou. Então, ela começa... Só que acho que dá também uma embaralhada. Só que, na verdade... Aí a gente entra num outro assunto, que é o meu assunto predileto. Qual? A violência psicológica. Ano passado, houve um ganho enorme para as mulheres brasileiras, onde foi tipificada... O que seria isso? Tipificado o crime de violência psicológica. O que significa isso? Durante muitos anos, nós peritos que trabalhamos com a questão judicial, nós não tínhamos como provar que aquela mulher sofreu violência psicológica e não havia tipificação do crime. Então, o que a gente precisava fazer? A gente precisava falar da lesão corporal, a lesão à saúde daquela mulher. Então, aquela mulher que tinha coragem, que tenha coragem, que a mulher que salva a si, salva as outras. A mulher que salva a outra, salva a si. Então, é uma rede de bem. Então, aquela mulher que ia lá e denunciava aquele homem, ela iria dizer, ele me bate, ele quer meu dinheiro, ele me xinga. Então, todas aquelas violências sofridas, ela teria como provar que houve lesão à saúde, ou seja, ela vai apresentar doenças subsequentes. Essa mulher vai ter problemas hormonais, essa mulher vai ter dificuldade de engravidar muitas vezes, essa mulher vai ter dores difusas pelo corpo, essa mulher vai ter depressão, essa mulher vai ter uma questão seríssima de inúmeras doenças que envolvem toda essa violência que ela sofreu. Então a gente dizia que houve uma lesão à saúde. Com a tipificação da lei da violência psicológica, nós podemos hoje falar sobre a própria violência psicológica, que é a mãe de todas as violências. Porque começa com uma violência psicológica, né? A maioria das vezes. Sempre. 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 Mesmo para aquela questão, a mulher que foi estuprada por um cara desconhecido, sim, porque ele precisou amedrontar aquela mulher. Ele precisou amedrontar, ele precisou criar nela vem comigo e fica um quieta. abismo entre ela e a sua consciência. Então aquela mulher fica paralisada. Tanto é que muitas vezes mulheres que são vítimas de estupro diz assim, mas ela consentiu, ela não falou nada, ela não se mexeu, ela nem revidou, ela nem gritou. Então, muitas vezes, essa mulher ela já sofreu aquela violência psicológica imediata e ela paralisa diante do medo criado. Algumas não paralisam, algumas conseguem pedir socorro, tentar se desvencilhar, mas nem por isso elas deixam de ser julgadas. Então, fala, mas ela brigou no começo, mas depois ela gostou. Depois ela não fugiu. Ela lutou. Você vai fugir? Ela lutou. Você tá ali em choque. E muitas vezes essa questão, estou falando da violência imediata, né? Sim. Que já há violência psicológica. Então aquela mulher, ela sofreu um assédio imediato, ela tem medo, ela ficou com medo. Então ele diz, não adianta se mexer porque não vai dar certo. Ou então ele diz, deixa, vai, o que custa? E ele já vai para cima. Então essa situação, um assalto, um roubo, um sequestro. Então, assim, toda violência imediata já tem a violência psicológica no seu cerne. Agora, vamos para uma questão das outras formas. Então, aquela mulher, vamos pegar o básico. Aquela mulher que conheceu aquele homem maravilhoso. Aquele homem incrível. Nossa, que linda que você é. Você é a mulher da minha vida. Eu quero casar com você. Você vai ser a mãe dos meus filhos. Eu vou te dar tudo. Tudo. Olha, esquece o teu passado. Se você sofreu, esquece que eu vou ser aquela pessoa que vai te fazer feliz. Aquela mulher fica encantada. E aí muitas falam assim, engraçado. No começo ele era maravilhoso.
Foi depois de um tempo que ele começou a mudar. E eu digo, ele não mudou em nada. Ele só aumentou o nível de violência que já praticava. Por quê? Porque quando esse homem, ele consegue essa relação com essa mulher e imediatamente, é a mulher da vida dele, ele já fala em casar. Daí 3 meses ele já tá morando junto. Aí ele já quer que ela engravida. E aí ele quer que ela saia do trabalho. Ele vai dar tudo. Ou que não quer nada disso, mas ele quer que ela se arrume. Ou não. Não importa. Ali já é uma violência psicológica. Então, essa mulher não vai entender que isso não é uma vai violência entender. Então, assim, psicológica. desconfie de paixões agudas, desconfie de ser a heroína de um homem, desconfie de ser aquela mulher que é tudo para uma pessoa. Ninguém é tudo para uma pessoa. Então, aquele homem, a gente fala que é o sistema da violência psicológica para ancoragem. Aquele homem faz aquela mulher estar no pedestal. Ali já é uma violência psicológica. Ali já é. Porque aquela mulher, ela vai acreditar que ela é tudo para aquele homem. Você acha possível que alguém possa ser tudo para o outro? Imagina. Se ela é tudo para alguém, ela é nada para ela. A gente não é tudo pro outro. Como que o outro vai ser tudo para nós? Não pode. Então a gente diz assim, a violência psicológica é a mãe de todas as violências. Só que a partir disso, passa um tempo... Mas essa mulher vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Então, ela não vai desconfiar nunca. Daí um tempo, aquele homem fala assim... eu não acho que você gosta mais de mim, você não faz mais igual você fazia tudo pra mim. E aí começa a ter uma cobrança. Ou então ele fala, puxa vida, eu tô triste aqui, porque eu tô vendo que aí você não fez tal coisa do jeito que eu queria. Mas manso. E aí começa a aumentar. Então a gente fala do ciclo da violência. Então começa uma coisa que chama ciclo da violência. Aquele homem... ele traz aquela eroticidade, aquela paixão, aquele amor. Depois ele vai... sedutor. É o sedutor. Depois ele vai inflamando um pouco a fala, ou para baixo ou para cima. Vai começando uma coisa de deixar aquela mulher cansada, irritada, deprimida, ansiosa. E aí começa assim, bem fraquinho. Então ele passa uns dias estranho. Ela fala, o que será que ele tem? Ele tá estranho comigo. Aí começa. Ele tá estranho comigo, aí será que eu fiz alguma coisa? Aí ele tá bravo, às vezes o homem faz... sempre se culpa. Sempre. Então, às vezes ele faz lei do silêncio, ou ele fala alguma coisa, e aí começa esse pequeno ciclo. Aquela mulher vai ficar alguns dias ali preocupada, vai tentar caprichar naqui, ali, até que ele melhora. Passou. Acho que não era nada. E vai. Aí começa a aumentar a intensidade. E não só a intensidade, como também o tempo. Então, se aquele homem fazia aquela emaranhado durante 1 mês, 2 meses, tá estranho, parece que não sei, será que ele tá com algum problema financeiro? Será que ele tá com problema no trabalho? E começa assim. Não, será que ele tem outra? E aí começa. Aí vai começar que diminui o tempo desse ciclo. Então, esse homem não passa mais 2 meses, ele vai passar 1 mês. Aí porque ele passa a cada 15 dias, ele fica estranho. Aí depois, toda semana, ele tem alguma coisa que tá estranho. Aí ele já começa, aí que a mulher percebe. Aí ele já começa a falar... Olha quanto tempo. Você não tá igual. Você engordou. Olha, você não tá mais a mesma. Não sei, você mudou a cor do cabelo, não tá legal. Não sei, essa unha... desculpa, esse esmalte aqui, eu te falei que eu... falava com o braço, né? Esse esmalte aí não tá legal. Tira esse esmalte, eu não gosto de mulher com esmalte. Tira o esmalte. E aí ele começa, aí ela fala, gente, ele era tão maravilhoso. E ele começou assim. E depois de um tempo ele começou a ficar desse jeito. Aí sim que ela fala, será que ele tem outra? Aí que ela começa, será que ele tem outra? Porque ele já começa num outro sistema. Um sistema que a violência psicológica deixa de ser invisível para se tornar uma violência mista com assédio moral, com questão patrimonial. E vai. Vocês fazem isso? Certeza. Eu vou pegar todos agora. Deixa comigo. Se você lembrar daquele começo nosso, o perfil do agressor. Sim. Esse homem acredita que está praticando uma convenção, a mulher dele. Mas ele está praticando pequenas contravenções. Se for ao pé da letra, ele já está praticando pequenas contravenções. Porque nessa altura, essa mulher já começou a apresentar sintomas de algumas doenças.
ela já está um pouco deprimida, Já engordou. Já engordou, já emagreceu, já perdeu o cabelo, a unha enfraqueceu, ela já dorme mal, ela tem insônia, ela tem cansaço, irritado, fadiga, então já começa. Só que aí, na hora que a violência psicológica ela não percebe nada disso. entra numa outra fase, essa que eu estou te falando, que já começa a diminuir o ciclo e começam as violências subsequentes, em algum momento aquilo vai virar um olhar torto, vai virar um empurrão, vai virar um safanão, vai virar alguma coisa mais séria, até que chega na violência física. E conforme aquele ciclo vai entrando numa velocidade maior e diminuindo o tempo, chega o feminicídio. O feminicídio aumentou durante a pandemia mais de 20%. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Meu pai. Então eu sempre digo assim, cuidado. Não importa quando você perceber, mas quando você perceber, sai correndo. Pede ajuda para amiga, pede ajuda para vizinha, pede ajuda para colega de trabalho. Grita. Pelo amor de Deus, grita. Pede. Mas ninguém vai acreditar em mim. Lembra? Porque todas as mulheres sofrem algum tipo de violência institucional, trabalhista, social. Algumas sofrem. Não faz mal. Tenta. Procura ajuda. Procura o projeto Justiceiras. Procura a defensoria, procura a polícia, a delegacia, liga para 180, faz denúncia. Não importa, põe a boca no trombone. Porque ela não compreende que a vida dela está em risco. Não, ela não tem dimensão. Ela subestima esse homem, achando que esse homem só vai dar um bofetão nela. Ela subestima esse homem e ela não valoriza a própria vida. Por quê? Porque a mulher que já chegou nesse estágio... ela não tem mais força. Ela está muito adoecida. Tá. Muito. E aí que eu te digo que falar da violência psicológica é um dos meus temas prediletos. Porque conforme as pessoas conseguirem detectar a violência lá no começo, olha o tempo que ela economiza de sofrimento e ganha vida. E ganha vida, pelo amor de Deus. Esse homem... Então, assim, você vai defender os homens aqui? Não. Mas esse homem, se lá no começo da relação, ele consegue entrar para um programa de revitalização, porque aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, no Brasil inteiro, já começa a pipocar, mas aqui já existem muitos programas de revitalização do homem agressor. Reinserção da consciência. Com sucesso? Com sucesso. Amém. Com sucesso. Então, assim, também temos o programa Tempo de Despertar. Então, a gente defende a mulher, mas pensa também naquele homem que não vai reinserir, não vai voltar a praticar aquele crime, aquela conduta violenta. Então, tem o Tempo de Despertar. Também tem outros projetos hoje, o Agora José, vários. Então, quando o homem... Mas o Tempo de Despertar foi o precursor. Quando aquele homem vai para o programa... Tem a conscientização de não lembro o dado, vamos supor, de 90% cai para 2% de homens que reincidem. Então, se logo no começo aquele homem tiver esta chance, lembra? Ele não é um criminoso de carteirinha. Ele acha que está tendo uma convenção e está praticando contravenção. Então, se no começo for detectado, até para o homem vale a pena. Porque aquele homem não vai chegar ao ponto de parar em programas que a gente fala que espreme e sai sangue, ali, porque matou a mulher. Até para o homem vale a pena. Se essa mulher denunciar logo de cara, se essa mulher conseguir se livrar dessa relação. Se esse homem... Tem que ter uma escola. Tem que ter uma escola. Tem. A gente vai ter que falar constantemente. Mas sabe quem é a escola dessa mulher? Nós. Sim. Você, eu, a outra mulher. Então, se você vê que a tua mulher, a tua amiga, a tua irmã, a tua sobrinha, a tua filha, a tua mãe, não importa. Fala. Não tenha medo, porque também tem aquela coisa. Eu vou falar. Vai se meter. Vai se meter. Briga de marido e mulher. E depois sabe o que acontece? Você que sai perdendo, porque eles voltam, porque volta. Volta. Infelizmente é aquele ciclo. É você que vai sair perdendo, porque aí vão falar o quê? É fofoqueira. Não importa, você pode sair de fofoqueira. Fala, amiga. Eu falo. Você viu o que você está passando?
Eu falo. Já perdi várias amigas por conta disso. Mas pelo menos você falou algo que ficou na Falei. cabeça delas, né? Falei. Nossa, ela sabe. Né? Falo. Então a escola é isso, é a gente também poder falar das nossas dores. Então, enquanto mulher, a gente poder falar. Você falou da tua avó, né? Nossa, a minha... Meus avós são portugueses, né? Por parte de mãe, eu de pai também. E meu avô veio para o Brasil com 11 anos, sozinho. Perdeu a mãe, deixou lá o pai com o irmãozinho mais novo, que era bebezinho, veio sozinho. Nossa, que herói, que homem maravilhoso. Realmente, muito difícil. E ele ficou aqui até os 23 anos, onde ele construiu a vidinha dele, tal, bonitinho. E aí ele foi buscar minha avó em Portugal. Porque nessa época ela já estava encalhada, ela tinha 24. Encalhada. Só que aí o que ele fez? Ele levou meu tio, que ele mandou buscar, o irmão dele, pequenino, ele mandou buscar, e trouxe para o Brasil para trabalhar com ele. Bom, compraram uma passagem de navio para ir buscar minha avó, ele e o irmão. E ele pediu emprestado para o irmão, que, mais descabeçado que o meu avô, ele comprava bobagens. Então ele comprou um anel de ouro com brilhante. E ele punha no dedinho, porque era bonito naquela época, um homem andar com um anel chique. Podia não ter um tostão no bolso, mas tinha um anel de ouro no dedinho. No caminho, meu avô pediu aquele anel emprestado. Chegando lá, ele pediu a mão da minha avó com aquele anel. Falando que era dela. E dizendo que ele estava rico do Brasil. Foi assim que ele conseguiu casar com a minha avó. No navio, ele diz assim para ela: é melhor você devolver o anel porque é do meu irmão. E ela já chegou no Brasil grávida. A minha primeira tia nasceu com 1,8 kg. A minha avó só comia batatas. Chegando no Brasil, ele não tinha tanto dinheiro assim. Era tudo uma lorota. E ela foi trabalhar com ele. Eles cresceram juntos. Eles tiveram os restaurantes. Eles conseguiram ter o patrimônio. A minha avó era uma mulher que vivia com enxaqueca. Batatas na testa ela punha. E ela teve 4 filhas. Cada filha que nasceu, o meu avô se trancava no banheiro e bebia 2 dias seguidos. Hoje, mas assim, ficaram casados, fizeram bodas de ouro. Ele foi melhorando, depois que ele foi envelhecendo, ele foi perdendo a força. Foi perdendo a força, né? Bem. Então, ela ficou do lado dele? Ficou. Era um crime antigamente? Não. Tua avó sofreu, a minha também. Era o que tinha, Era o que ótimo. tinha. Então hoje, se acontece isso hoje, a gente diz que ele fez violência patrimonial com ela. Violência moral. Mas naquela época, sabe o que elas pensavam? Ele não me bate e põe comida dentro de casa. Pronto. Né? Ele é então um você bom falou homem. da tua avó, a minha foi igual. E acho que maioria, né? A maioria. Um monte. A maioria. Avós. É assim. Então, me perdi. Sim, lembrei. Então, assim, como que a gente faz para melhorar tudo isso? Como faz para a gente trazer essa questão da violência para a consciência? Consciência. Assim que você perceber, não importa se alguém vai acreditar em você ou não, porque provavelmente não vai. Mas tente falar com alguém. Tente falar com alguém que possa te ajudar. Procure uma terapia. Mesmo, até porque... Não tem forças. Mesmo porque assim, eu como psicóloga clínica, né? Eu também sei que ela procura terapia, aí você vai ouvir do psicólogo. Nossa, realmente. Aí o psicólogo entra no bolo, aí já fala que o psicólogo tá mentindo. Então, mas procure, tente. Vai no posto de saúde, vai no médico, faz alguma coisa. Quanto antes você pedir ajuda, quanto antes se resolve. E você vai viver mais. Você vai ter uma chance. Com um pouco mais de qualidade de vida. Você vai ter uma chance. Você vai ter uma chance. Eu digo sempre isso. Pense na sua vida. Pense na sua chance. E muitas mulheres, quando começam também essa corrida de buscar essa verdade, ela consegue também. Também não é só o caso de denunciar. Ela consegue muitas vezes trazer esse homem. Aí é uma bênção, hein? Aí é uma bênção. Então, assim, de toda forma, busque ajuda. Ou para separar, ou para você pedir uma medida protetiva, dependendo da qualidade da situação que você sofre. E muitas vezes esse homem também toma consciência.
Muitas vezes esse marido toma consciência. E isso que a gente está falando de uma relação básica doméstica. Porque também pode ser seu filho, pode ser seu pai, pode ser seu irmão. Né? A gente está focado só na relação casais. Eu gosto de falar mais da relação casal porque é o dia a dia. Né? É o dia a dia. A mulher quer ter uma relação, a mulher quer ter um companheiro. Mas se perceber que é dentro de casa, é o pai, é o irmão, é o primo, é o chefe, é o filho, nós temos inúmeros casos. Inúmeros casos. 14 mil, imagina. Você escolhe. 14 mil. Então, assim, basicamente, a maioria dos casos que a gente atende tem a ver com a questão mesmo de relacionamento. Tenho certeza. Mas nós atendemos também muitos casos de idosas. Idosas? De idosas. De meninas menores de idade. Nesse caso, a gente não atende, o ECA não deixa. Então, o que a gente faz? A gente imediatamente denuncia para o Ministério Público, o Conselho Tutelar. Nós não podemos falar com essa menina, mas a gente denuncia. Então, nós temos o protocolo idosas, o protocolo ECA, o protocolo gestante. Nós temos muito. Então, assim, demais. Então, assim, nossa, caso de muita mulher que vem denunciar o médico, que vem denunciar o chefe, que vem denunciar a autoridade. Temos inúmeros casos. A gente fala mais da violência doméstica porque é uma rotina. E mais um dado que eu quero te falar. Aquela mulher que sofre violência doméstica e que não percebia, conforme ela vai tomando essa consciência e ela vai tendo forças de poder se libertar daquela ação, ela vai começar a perceber que não era a única violência. Ela vai começar a perceber que aquele colega de trabalho também fazia o mesmo. Fazia alguma coisa diferente, um assédio, ia abraçar ela toda hora, com a desculpa de que gosta, é uma amiga do peito, não sei o que lá, mas põe a mão na cintura, a dar uma agarradinha, não sei o que. Ela vai começar a perceber que muitas vezes o vizinho ficava olhando para ela. Então ela começa a ver em volta dela o tanto de violência que ela sofre. E que era tudo invisível porque ela não tinha consciência do que sofria dentro de casa. Então, a mulher que sofre violência nunca sofre só uma violência. Isso é um dado estatístico. Sim, isso é um dado. Isso é um dado. Meu Deus. Nós temos o formulário para a mulher responder, quando ela vai lá pedir ajuda para nós. Então, a gente pede para ela um pequeno relato. E a gente põe lá os 5 tipos de violência. Você sofre violência psicológica? Você sofre violência moral? Ponha o X aí, né? A grande maioria não põe em todas. Fica com vergonha. Não, ela nem sabe. Ah, não sabe. Então, vamos para ela põe, eu sofro violência física. Mas entendi. Conforme as nossas voluntárias vão orientando, a gente só dá orientação. Não fazemos mais nada além disso. Ela começa a falar, mas eu também sou... Olha, mas aquilo também. Às vezes ela quer mudar o formulário. Às vezes ela quer fazer outro tipo... Então ela fica muitas vezes assim. Então, aquela mulher que começa a perceber a violência sofrida, ela começa a ver o quanto e aonde ela sofre violência. Entende? Então, assim, aquela mulher que consegue descobrir o fio, como eu falo, é o fio da meada. Ela vai indo e ela vai percebendo. E aqui a gente fala de homens, né? Dos homens companheiros. Mas também é muito triste que eu vou te falar. Muitas idosas nos procuram para falar de violência patrimonial. Ela acredita, porque tem a questão de ela ter uma casa que os filhos não deixam ela vender, ou moram todos porque lá, porque é viúva, ou porque saiu o inventário e aí ela não sei o quê. Né? Então ela procura muitas vezes a gente para violência patrimonial. Ela quer que ajude ela a resolver o problema do inventário, a denunciar alguma coisa. Ela quer que alguém ajude ela no judiciário. Mas ao conversar com as voluntárias, ela nos conta. Ela apanha, às vezes, de um filho.
Ela sofre violência, muitas vezes, dos parentes, dos irmãos. Então, assim, aí que ela vai se dar conta. Entende? Então, o que eu estou tentando te dizer, assim, no todo? A gente foca na violência doméstica, porque é a mais rotineira. Mas aquela mulher, quando acorda e ela começa a olhar em volta, ela vai ver a pipocada da coisa. Meu Deus. É surreal. É surreal. Nossa obrigação. É a nossa obrigação. Não, nossa obrigação, assim, a gente tem que falar com essa mulher, assim, nem que seja uma vez por mês, pra falar, olha, presta atenção. A gente vai ter que usar, acho que um termo mais básico mesmo, dando exemplos. Se ele falou que a sua comida não tá boa, se ele falou que a roupa não tá bem passada. Você tá pedindo exemplos pra mim? Não, eu tô falando que pra gente começar a fazer, algumas vezes, mais podcasts e começar a dar exemplo pra essa mulher. Porque essa mulher precisa se enxergar naquela situação. Precisa. Assim, Precisa. o arroz não ficou bom, a toalha... Hoje, pra hoje, uma dica boa... Por favor. É assim. A mulher sabe o que ela sente por dentro. Eu tenho certeza. Então, lá no íntimo dela, ela não precisa falar nada pra ninguém. Quem estiver escutando a gente, faz esse exercício. Aquela mulher, ela sabe o que ela está sentindo. Então, se ela começar dentro de uma relação, a rotineira, mas também pode ser uma relação de trabalho, não importa. Mas vamos pensar na rotineira. Na rotineira. Se ela começa a acordar sem vontade de acordar, lasco. se ela começa a achar que aquele dia vai ser um dia de lascar, pesado, se ela começar a se sentir estranha, se ela começar a ter pensamentos negativos, achar que a vida não está valendo a pena, se ela achar que, poxa, ela não é mais tão bacana como era antes, ela não tá tão feliz como era antes, ela não tá tão bonita, ela não se sente bem com ela mesma, nenhuma roupa tá boa, aí ela se sente insatisfeita o dia inteiro. Busque dentro de si o motivo. E ela vai saber qual é o motivo. Ela vai saber. No fundo, ela sabe, porque o corpo avisa. O corpo avisa. Então, antes daquela roupa mal passada, aquele bolo que não tá gostoso, ela vai estar sentindo alguma coisa. Ela vai estar sentindo dores no corpo, ela vai estar com a saúde. Ela não vai tomar uma ação. Então, mas aí eu dou sempre esse exercício para a mulherada. Pergunte para si, por que eu tô assim? E se a resposta for porque eu não me cuido, porque eu não faço uma ginástica, porque eu não como direito, não sei o quê, buscando a culpa nela, vá mais adiante um pouco. E por que eu não faço uma ginástica? Por que eu não como direito? Por que eu não me cuido? E aí se aprofunda. E o corpo dela, a mente dela, o coração dela vai avisar. O coração é nosso melhor amigo. E ela vai falar... Ela não quer enxergar, meu Deus. Dói enxergar. Dói. Então, assim, eu dou esse exercício. Se para quem estiver escutando a gente, valer a pena, faça essa pergunta para si. Por que eu tô desse jeito? Se eu for a culpada, vai mais adiante. Mas por que eu tô me cuidando desse jeito? Por que eu já não faço a minha unha? Por que eu já não ligo para a balança? E olha, quando eu falo ligo para a balança, é para cima ou para baixo. Porque tem mulher que fica um fiapinho, muda o corpo. Muda o corpo. Mudou. Essa mulher tá com questões hormonais, essa mulher tá insatisfeita. Pergunta, até o coração responder o correto. Eu não estou feliz. Mas vá a fundo, porque elas param no meio do processo. Param, porque dói, porque elas não vão até o fim. Mas dói, mas tá viva. Pois é, isso. Faz essa pergunta. Então, assim, para quem estiver nos escutando, faz essa pergunta. Se a resposta for, eu não tô feliz, eu não tô conseguindo dormir mais grudadinha, eu não quero mais fazer conchinha,
Eu tenho vontade, às vezes eu acordo no meio da noite e vou dormir no sofá, eu durmo no cantinho da cama, ou eu já não como sentada junto dele, ou então, puxa, agora ele fica vendo futebol e eu vou ficar ali fazendo alguma coisa. Começa a perceber, admita para si, a coisa já não tá igual. O corpo fala. Ela vai falar assim, mas também a relação é assim mesmo, depois Exato. esfria. Exato. Mas De todo mundo. fala pra si. Pede pro coração falar a verdade. Porque elas vão inventando cada desculpa pra si. Olha, que é um catatal, viu? Isso que você acabou de falar chama violência psicológica. Acabei de fazer. Não, você acabou de descrever a violência psicológica. Quando ela começa a dar desculpa pra si, não consegue achar, é a violência psicológica. Entendeu agora? Porque é meu assunto predileto. Sentiu, gatas? Hashtag fica a dica. Nós vamos ter mais que ser de luz que caiu aqui. Você acha que eu vou deixar embora agora? Nunca mais. Já vou fazer a carteirinha dela. Carteirinha 001, professora Kátia Rosa. Rosa, né? Rosa, porque a gente é rosa, gente. A gente gosta de rosas. Pra vir, meu espaço está mais que aberto. Agradeço muito. Quem você quiser, a hora que você quiser. Assim, Andrômeda, vai tal pessoa, só comunica. Ih, vai vir um monte que você vai ver. Manda vir. Vai vir é importante isso. Eu te agradeço muito esse espaço. Está abertíssimo. Agradeço muito. Você não sabe como é importante que a gente veicule esse assunto. Quanto mais a gente falar, quanto mais disseminado esse assunto, mais vidas salvas. O propósito é esse, pelo amor de Deus. Se a gente não ajudar essa mulher, nós estamos lascada. Se a gente não ajudar essa mulher e não ajudar esse homem. Esse homem também. Esse homem. Sem dúvida, que a gente tem o dia do cueca aqui também. Que a gente dá a oportunidade para esse homem falar. Ótimo. A gente dá a oportunidade. Assim, o que a gente precisa fazer? Tem um espaço. Agora, não usar esse espaço adequadamente, aí é uma responsabilidade minha. Então, convite aceito. Vamos que vamos. Escolha uma mulher, apesar que eu acho que ela já tá do seu lado. Olha, eu obviamente, né? Obviamente, obviamente a Maria da Penha, não tenho o que falar. Olha. Mas todas. Nossa, o que falar de Marielle? Sim. O que falar? Questão. O que falar da mulher índia maravilhosa? Anitta Garibaldi. Anitta Garibaldi. Clarice Lispector. Clarice Lispector. Clarice, nossa, tá parecendo a Marlene daqui. Todo mundo. Nossa, Clarice Lispector, maravilhosa. Maravilhosa. Hebe Camargo, mas... Roberta Close. Preciso dar uma última palavrinha. Claro. Olha, Frida Kahlo, o que falar? Mas, Chica da Silva. Tudo, mas assim... Eu preciso dizer uma última coisa. Claro. Nós falamos aqui da mulher. Voltaremos para falar. Mas da mulher... Trans. Hétero, homo, trans, branca, preta, menina, adulta, idosa, brasileira, estrangeira, não importa, somos mulheres. Então, obviamente, a minha escolha é Maria da Penha, que é a nossa musa, a Lei Maria da Penha, evocada por conta do sofrimento dessa mulher, mas a Roberta Close, a Frida Kahlo, que também foi... Bom, todas. Mas a Marielle, o que dizer de Marielle? Então, assim, importante que a gente diga que quando eu falo de mulher, nós estamos falando da mulher na sua totalidade, na sua diversidade. Exatamente, é sobre isso. Seja muito bem-vinda, minha nova sócia. Gratidão, estaremos juntas nessa. Nossa, agradeço muito. Pode contar comigo, esse agradeço espaço muito é esse seu espaço. também. Agradeço. Ai, agradeço pelo dia de hoje. Beijo. Luz. Para nós.